sinto em minha alma. Não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Som, Manu. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Deus esteja com você, com toda a sua família. Mais um dia que o Senhor nos preparou para que aprendêssemos da palavra dele sobre relacionamentos. Hoje nós vamos, então, dar continuidade sobre os relacionamentos, sobre o tema relacionamento, que nós temos aí durante algum tempo já estudado sobre a perspectiva do livro Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Então, quero que você possa aí estar olhando para a palavra de Deus, como nós já o temos feito. Vamos orar? Senhor, fale conosco, Pai. Fale através da Tua palavra. Nos instrua, Senhor. É que oramos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, na última semana nós vimos como terminamos, nesse texto, demos aí algumas reflexões sobre ele, e eu quero no dia de hoje lembrar os nossos irmãos sobre esse texto que traz muitas qualificações, e também nos ensinam a respeito dos relacionamentos. Diz assim lá em João 17, do 20 ao 26, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Veja, ele falando da unidade, que todos venham ser um, também todos eles possam ser em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha o que ele diz. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória e que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu também te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda farei a conhecer, a fim de que o amor com que amastes esteja neles, e eu neles esteja. João 17, do 20 ao 26. Meus irmãos, nós vimos semana passada de dois extremos, o extremo de pessoas que se inclinam nos relacionamentos de tal forma, pessoas que se demonstram uma inclinação para um lado, para o outro dos relacionamentos. Nós vimos aquele tipo de pessoa que quer estar segura no isolamento, então ela teve frustração nos seus relacionamentos anteriores, então ela prefere se isolar. E nós vimos o outro extremo, que é aquele tipo de pessoa que precisa se relacionar porque a expectativa dela está nos relacionamentos, tá? Então nós vimos os três tipos de relacionamentos, nós vimos isso na última semana. No relacionamento frustrado é o movimento, é afastar-se um do outro, tá? Então aquele tipo de pessoas que vão se relacionar, ela se frustra com os relacionamentos, então agora ela vai se afastar. Então para ela o melhor é não ter mais relacionamento, porque os relacionamentos que ela teve foram relacionamentos frustrantes. Existe outro tipo de pessoa que é o emaranhado, que é aquela pessoa que coloca as expectativas maiores nos relacionamentos. E por colocar as expectativas neles, elas vão acabar se frustrando.
E por último, nós vimos o relacionamento isolado, aquele tipo de pessoa que se isola das outras, ela não quer mais se relacionar. Ao contrário do frustrado, a pessoa que se isola é aquele que não quer nenhum tipo de relacionamento. O frustrado, ele até tentou, mas ele acabou se decepcionando. O isolado é aquele que se isola, ele busca não ter nenhum tipo de relacionamento. Tá? Então foram esses 3 tipos que nós identificamos, nós trabalhamos eles, começamos alguns princípios do que a Bíblia diz sobre como nós devemos nos comportar, mas hoje nós veremos uma perspectiva mais bíblica possível, tá? A primeira coisa que nós precisamos pensar é que Deus é a única comunhão em todo o universo que funciona adequadamente. Quando nós olhamos para a comunhão perfeita, como Cristo quer que nós venhamos a entender o universo, como Cristo quer que nós venhamos a entender os relacionamentos, nós precisamos entender que Cristo é a única comunhão perfeita que funciona adequadamente, tá? Esse é um princípio importante porque quando em sua conversa com o Pai, Jesus medita sobre o relacionamento que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram por toda a eternidade. Ele deseja que o seu povo possa experimentar as mesmas coisas em sua comunhão com Deus e com as outras pessoas. Há uma espécie de Jesus aqui conversando com o Pai, então ele vai meditar sobre o relacionamento, ele vai dizer qual é o relacionamento tanto com o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, e ele vai olhar isso para toda a eternidade. Ele deseja que o seu povo possa experimentar essas mesmas coisas. Como é bom saber que o nosso Deus, ele nos ensina da importância dos relacionamentos. E essa realidade nós vemos inserido já lá desde Gênesis capítulo 1, verso 26. Desde lá do primeiro capítulo, o Senhor está nos ensinando, porque ele disse: façamos os homens, a nossa imagem e semelhança. Tenha domínio ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do mar, domésticos, sobre a terra e todas as espécies terrestres. Veja que no verso 27 ainda ele diz: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, e Deus lhe abençoou, diz: sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Veja aqui a partir do verso 26, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que isso tem a ver? Huckman, ele vai dizer que a primeira coisa que nos salta aos olhos, que nos alegram ao olhar isso, é quando o Senhor disse: façamos o homem. O que isso tem a ver com relacionamento, meus irmãos? João 17 traz com mais clareza o plano de Deus que está lá em Gênesis 1, 26. Quando o Senhor disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele vai lá descrever a união íntima que Deus tinha em mente com seus propósitos. Porque o capítulo vai nos permitir a entender os desígnios e a função de Cristo para a igreja, que é se relacionar. Veja que a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus é a única comunhão em todo o universo que funciona. Em todo o universo. Agora, o segundo ponto importante: a Trindade é o único modelo adequado para a comunhão. Por quê? Porque sem a Trindade nós não vamos conseguir entender o que é relacionamento. Quando Jesus reflete sobre o propósito de Deus para a comunhão humana, o único padrão adequado que consegue encontrar é a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja que a Trindade é um modelo para os nossos relacionamentos. É um modelo não somente no relacionamento de marido e mulher, mas é um modelo para o relacionamento entre irmãos, entre irmãs, irmãos em Cristo. É um modelo para os nossos relacionamentos do nosso trabalho. É um modelo para os nossos relacionamentos onde nós estamos. O Pai,
Filho e o Espírito Santo se relacionam. Basicamente, meus irmãos, o que ele está dizendo é o Pai. O único exemplo de comunhão que elaboramos para o nosso povo é a comunhão que nós vivenciamos um com o outro. Veja a importância disso, meus irmãos, porque quando nos nossos relacionamentos não funciona, olha o que o autor coloca aqui, quando os nossos relacionamentos não funcionam como devem, podemos nos orientar por esse modelo. E de fato, os nossos relacionamentos eles não vão funcionar, sabe por quê? Porque onde há pecado há imperfeição. Às vezes nós podemos colocar alguma pessoa, ou alguém, ou algum casal como modelo. Mas eles mesmos sabem que eles são imperfeitos. Porque onde há pecado, há imperfeição. Onde o pecado está, meus irmãos, há imperfeição e ninguém vai ser perfeito. Claro que existem pessoas que, em algumas áreas da vida, têm melhor cuidado ou têm uma melhor vivência naquilo. Às vezes, um casal com anos de casado, com experiências, certamente esse irmão vai ter mais aptidão para o relacionamento do que para um jovem casal que está aprendendo a lidar o que é ser casado. Então ele vai ter melhor aptidão para isso, tá? Mas isso não quer dizer que ele seja perfeito. Assim como pode ter jovens casais que tenham mais cuidado na área financeira, por exemplo. Então cada casal vai poder ajudar um outro, né, nesse sentido. Isso não vai somente para casal, isso vai para todas as áreas da nossa vida, como nós já temos falado, tá? Então, primeiramente, nós vimos, né, que Deus é a única comunhão em todo o universo que funciona. Nós vimos a Trindade, o valor da Trindade para a comunhão humana. Ainda o autor continua dizendo que o fato de Deus se apresentar como modelo para a comunhão, isso lhe surpreende? E é uma pergunta que é interessante de se fazer. Isso surpreende quando nós olhamos Deus como modelo para uma comunhão? É interessante você pensar nisso, porque isso pode nos surpreender. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a pensar como Deus como um indivíduo. Enquanto Deus é um só. A Bíblia também diz que ele existe em 3 pessoas. E cada pessoa exercendo a sua função, mas não veja como 3 pessoas diferentes. Mas vejam, o mesmo Deus, aliás, ou veja, essas 3 pessoas, para melhor nosso entendimento, essas 3 pessoas, que é o único Deus, exercendo a unidade. A nossa mente, muitas vezes, ela é difícil de nós compreendermos a Trindade. Porque na Bíblia há coisas complexas, em que nós, muitas vezes, não vamos compreender adequadamente. Mas a Trindade nos ensina essa união. Você não vai ver nas Escrituras em nenhum momento questões aonde vai de contra isso que nós estamos falando. Ao contrário, nós vemos que o ensino bíblico de Trindade é muito prático para os nossos relacionamentos. É um exemplo de comunhão amorosa. É um exemplo de como o autor coloca, cooperativa. É um exemplo de diversidade. É algo positivo e não é um obstáculo, meus irmãos. Como estão os nossos relacionamentos? Ele se torna um obstáculo a você crescer? Ou ele é um momento onde você pode desenvolver seu amor cristão? Se Deus, meus irmãos, nos fez a sua imagem, podemos nos sentir encorajados. Sabe por quê? Porque ele nos dá a graça de viver assim em comunhão uns com os outros. Como é bom nós vivermos em comunhão, não é? E nesse tempo de pandemia, nós temos visto o quanto é difícil você querer dar um abraço no irmão, não poder. Irmãos que perderam entes queridos e você não pode mais dar aquele abraço,
Você não pode, não estamos podendo ir muito na casa de alguns irmãos. Então veja como isso é difícil. E nós temos que orar a Deus para que esses momentos possam voltar ao nosso meio, para que a comunhão volte de forma efetiva e amorosa. Isso é maravilhoso para a igreja. Veja, nós vemos a comunhão perfeita, o que Deus nos ensina, nós vemos o que a Trindade nos ensina, os aspectos disso. E nós vemos agora que as pessoas são feitas semelhantes, à semelhança de Deus, e foram feitas para quê? A comunhão. Eu e você fomos feitos para nos relacionarem. Nós fomos feitos, meus irmãos, para sermos pessoas que nos relacionam sempre, a todo instante. E eu preciso me relacionar. E a oração, aqui que nós vimos em João, ela reflete essa imagem de Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. A importância da comunidade humana, a comunidade humana, lá nas Escrituras, os seus discípulos, desde o início, tem um plano de Deus para todas as pessoas. E esse plano é que eu e você venhamos nos relacionar. Apesar de eu e você sermos pessoas falhas em nossos relacionamentos, que erramos, mas que novamente vamos tentar acertar, e talvez nesse tentar acertar erraremos de novo, mas vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos acertando. Nós somos criados como seres sociais. Você foi criado para se relacionar. Não fique preso no seu mundo, não fique preso na sua vida ao ponto de você não querer mais nenhum tipo de relacionamento. A comunhão de um com o outro não é apenas uma obrigação, é um aspecto da nossa humanidade. A comunhão de um e outro não é apenas uma obrigação, meus irmãos, é um aspecto da nossa humanidade. Humanidade sem caída, muitas vezes vai fazer coisas que não são adequadas, mas que o Senhor nos ensina como nós devemos viver. Deus, meus irmãos, tem um propósito duplo para a comunhão humana. Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus tem um propósito para os nossos relacionamentos. Seu propósito é o crescimento pessoal e testemunho para o mundo. Veja que isso é importante, porque os nossos relacionamentos, eles têm um propósito para a comunhão humana, como o autor mesmo coloca aqui, mas um crescimento pessoal. E esse crescimento vai gerar em quê? Uma testemunha para o mundo. Para que o mundo saiba, como o texto diz, mas para que o mundo saiba que o Senhor, né, a própria palavra dizendo, para que o mundo saiba que tu me enviastes, a palavra de Deus diz. Para que o mundo saiba, meus irmãos, como é de fato se relacionar. Que nós venhamos ensinar as pessoas. A oração de Cristo é que o seu povo possa crescer, que o seu povo possa refletir a glória como testemunha para o mundo. O defeito principal, meus irmãos, dos 3 tipos de relacionamento que foi descrito na semana passada, anteriormente, é que cada um é movido pelo desejo pessoal e não pelo propósito de Deus. O desejo pessoal, o que ele deseja, mas não o que o próprio Cristo tem a nos ensinar. Veja a importância dos nossos relacionamentos. Em nosso convívio, meus irmãos, nunca devemos perder de vista o objetivo maior, que é o quê? A glória de Deus. Qual o objetivo maior da nossa vida? Qual o objetivo maior dos seus relacionamentos? Qual o objetivo maior do seu trabalho? Qual o objetivo maior de tudo aquilo que você faz? É a glória de Deus. E nos nossos relacionamentos não é diferente. Nós nos relacionamos de forma correta, objetiva, para que a glória de Deus seja manifestada. Às vezes você vai errar? Vai. Eu já errei, por que não? Você? Mas o que deve haver em nós? Deve haver em nós
a certeza de que Deus nos perdoa, deve haver em nós o pedido de perdão. Porque, por que não pedir perdão? A Bíblia nos ensina o que nós oramos na oração dominical. Pai nosso que estás no céu, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Por que não perdoar? Nós precisamos saber perdoar e pedir perdão, tá? Porque todos nós erramos. Os nossos relacionamentos precisam ser mudados, não por aquilo que nós queremos, não por aquilo que eu desejo, mas por aquilo que Deus quer. Em quem o seu relacionamento tem sido moldado? Em quem? Outro ponto essencial é que o egocentrismo dos pecados nos distanciam de Deus e das outras pessoas. Nós somos egocêntricos. Os nossos pecados nos distanciam de Deus e das outras pessoas. Nós queremos os relacionamentos só para a gente, só para nós. Somos tão egocêntricos. Porque queremos que as pessoas olhem só para nós. Queremos que as pessoas olhem só para a minha vida. Por que nós somos assim, meus irmãos? O pecado. Pecado. Jesus não estaria orando por nós e se aproximando da cruz se nós fôssemos capazes, meus irmãos, de construir esse tipo de comunidade por força própria. O ponto de partida, meus irmãos, de Cristo é o que mesmo o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 2. 2 Coríntios, aliás, capítulo 5, versos 14 e 15. Que o pecado nos leva a voltar a nossa atenção para dentro de nós, dentro da minha vida e longe da graça. Isso é o que acontece sempre na nossa vida, meus irmãos. Nós olhamos uma perspectiva humana sobre os relacionamentos apenas. Nós olhamos apenas para nós, somos tão egocêntricos. Somos tão egocêntricos porque nós nos importamos apenas com o que é bom para nós. Lá no capítulo 14, versículo 14 e 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando a nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmo, mas para aqueles que ele morreu e ressuscitou. Veja que o amor de Cristo nos constrange. Isso que deve nos constranger. Isso que deve nos dar esperança. Isso que deve dar a mim e a você. Porque o amor de Cristo nos constrange, meus irmãos, julgando-nos a isto. Um morreu por todos, como o texto diz, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que nós venhamos ter a vida. E essa vida não venhamos viver para mim apenas, mas para quem ele morreu e ressuscitou. Veja, para que nós nos relacionamos? Como nossos relacionamentos estão? Aonde eles estão firmados? Na rocha que é Cristo? Ou estão firmados nos nossos conceitos humanos? Meus irmãos, aquela noite, quando o autor aqui coloca, era para me colocar um emblema aqui, mas o autor coloca de uma parte que ele diz lá no primeiro capítulo, que ele chega num determinado dia e ele teve um problema dentro da casa dele, e ele teve que comprar algumas coisas para a sua esposa, e ele passa no semáforo assim, ele começa a imaginar ele solteiro. Aí ele coloca esse... eu coloquei essa citação porque achei interessante, porque ele diz: olha, naquela noite em que me imaginei solteiro, revelou de forma avassaladora o meu egoísmo. Eu queria uma vida confortável, porque naquela noite ele pensou como seria bom ele sozinho, sem ter mais com quem se relacionar, sozinho, sem mais problemas com filhos, problemas com esposa. Então, por isso que ele coloca o egoísmo, e é isso muitas vezes que está aqui. Ele coloca confortável, previsível, fácil. Eu queria aquilo porque imaginava o que era melhor para mim. Veja, o que é melhor para nós?
O que é melhor para você? Né? A gente pensa muito nisso, né? Nós somos muito egoístas. Né? Então a gente precisa pensar mais no outro. A gente precisa se relacionar pensando também nas outras pessoas. E veja, meus irmãos, a comunhão verdadeira só resulta da comunhão com Deus. Então eu preciso me relacionar verdadeiramente. E esse resultado é a minha comunhão com Deus. Veja, meus irmãos, que nesse ponto a linguagem de Jesus aqui é notável. Ele nos convida a participar dessa comunhão divina com o Pai, o Filho e o Espírito, para que nós possamos experimentar a comunhão uns com os outros. Por isso que aqui é notável isso. Ele nos convida a participar dessa comunhão divina. E você já entendeu isso? A ter essa comunhão divina, a comunhão com Cristo. Veja que você só vai poder ter boa comunhão com seu irmão se você tiver uma boa comunhão com Deus. Entenda isso, meus irmãos. Por mais que você seja uma pessoa boa de se relacionar em alguns aspectos, você só vai poder ter uma relação boa com seu irmão se o seu relacionamento com Deus estiver bom. Entenda isso. Lá no versículo 23 de João, com o texto que nós lemos, Jesus ora para que nós possamos entender o amor do Pai para quem? Para conosco. E é o mesmo amor que ele tem por Jesus. Veja que interessante. Eu e você devemos entender que o amor do Pai para com você é o mesmo amor que ele tem por Jesus. Que acolhida maravilhosa. Como é maravilhoso isso. Olha aqui um exemplo, uma imagem que nós colocamos que demonstra isso. Veja, o meu relacionamento com os outros está se verdinho. Mas veja, o meu relacionamento, Deus em relacionamento comigo. Deus está se relacionando comigo. Deus está se relacionando com os outros. E isso é a base dos relacionamentos. É a base do nosso relacionamento. A determinação de Cristo confirma o compromisso feito pelo Pai, Filho e Espírito Santo antes da criação do mundo. Veja que o autor coloca aqui que Jesus não está construindo uma ideia nova. Jesus não está falando uma ideia nova sobre relacionamentos humanos. Mas Jesus está falando de algo que já vem bem antes. Façamos o homem, imagem e semelhança. Veja, o relacionamento começa lá. Sua oração vai refletir o que tem sido o plano desde sempre. Desde a eternidade, Cristo já previa os relacionamentos, a importância dos relacionamentos. Todas as pessoas que são feitas à imagem e semelhança de Deus, que devem viver para a glória de Deus, devem viver uma comunhão com um compromisso voltado para a cruz, a vitória final, porque a cruz vai vencer o nosso pecado, o nosso ego, a cruz vai nos trazer reconciliação, a cruz vai nos trazer, meus irmãos, vai moldar nossa vida e vai nos reconciliar uns com os outros. Porque quando eu me reconcilio com Deus, eu também vou ter uma reconciliação perfeita com Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus criam em mim e em você uma comunhão inteiramente nova, que será expressa, que é uma expressão plena da eternidade. Tudo isso, meus irmãos, está nas Escrituras, o Senhor nos mostra. Deus vive em comunhão com o seu povo, para que possamos ter uma comunhão uns com os outros. Olha que importante isso, porque quando Jesus faz sua oração, ele sabe que a culpa do pecado nos separa de Deus e nos separa das outras pessoas. Por isso, quando Cristo está indo na cruz, ele também demonstra para nós a impossibilidade de ter uma vida em comunhão se não voltarmos para a cruz de Cristo. Por isso que Deus vive em comunhão com o seu povo, para que eu e você possamos ter comunhão uns com os outros. Veja que a ação é de Deus. É Deus que nos chama. É Deus que nos chama, é Deus que nos regenera, é Deus que nos salva, e é Deus que nos chama, porque quando Deus nos chama, quando a cruz nos atrai,
O que acontece conosco? Nós temos uma comunhão perfeita, porque nós olhamos para Cristo de forma perfeita. Quando nós não olhamos para a cruz, nós somos incapacitados a ter essa comunhão com Ele. O versículo 22 do texto que nós lemos lá de João, vem nos mostrar a glória da qual Jesus está falando. Vem nos mostrar que o Espírito Santo que vai nos permitir ministrar a nós, no mundo caído, apenas o Espírito Santo é que vai mudar o nosso coração, somente Ele. Você está percebendo, meus irmãos, o que está acontecendo aqui, nesse momento? Jesus, ele pede ao Pai a criação de uma nova comunhão humana, não diferente, mas uma renovação. Ele antecipa o que está com o seu próprio relacionamento com o Pai. Ele vem nos mostrar o pecado que está em nós. O seu grito na cruz, quando nós vemos nas Escrituras, Deus meu, por que me desamparastes? Isso, meus irmãos, deve pulsar o nosso coração, porque é um grito de comunhão rompida entre os membros da Trindade. Ele está querendo dizer, olha, foi-me tirado da comunhão da Trindade, Deus meu. Por isso ele grita, dizendo, Deus meu, por que me desamparastes? Veja que ali existe um relacionamento perfeito entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo. Veja que existe uma reconciliação. Meus irmãos, quanto nós precisamos nos relacionar, porque a nossa relação, ela deve ser entendida que nossos relacionamentos devem ser a imagem de um Deus que tem uma comunhão perfeita. Nos relacionamos, meus irmãos, em vários momentos da nossa vida. Veja que nós nos relacionamos sempre. O autor coloca de situações em que um adolescente se relaciona com o pai, em situações em que uma esposa se relaciona com seus filhos, em situações que um empregado se relaciona com seu patrão, e ele vai colocando situações da nossa vida que nós nos relacionamos e que muitas vezes frustramos, e muitas vezes as pessoas nos frustram. O que isso resume? O que isso demonstra para nós? Que apesar de sermos pessoas egoístas no mundo caído, as nossas vidas revelam a nossa imagem e a nossa semelhança. Ao se relacionar com essas pessoas, devemos entender que Deus é um Deus pessoal. É um Deus que desde o ato da criação do mundo, Ele quer se relacionar com a humanidade. Isso deve ser reflexo para mim e para a sua vida. Mais do que isso nos coloca uma comunidade que deve entender que o relacionamento faz parte da nossa igreja. Se relacionar faz parte. João Calvino, certa vez, diz que, pois todos os pecados nunca poderão ser desraigados do coração humano, antes que o verdadeiro conhecimento seja ali plantado. Antes que Cristo seja plantado, a impossibilidade, meus irmãos. Antes que Cristo seja plantado no nosso coração, a impossibilidade de nós tirarmos pecados que estão arraigados no nosso coração. E por último, o que todos esses dados bíblicos e experiências nos revelam? Que não se pode falar de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus sem falar sobre os nossos relacionamentos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Jesus lhe abençoe, que o seu relacionamento, o relacionamento com o próximo, possa estar sendo voltado para Cristo Jesus sempre. Muito obrigado, fique com Deus, Deus abençoe em nome de Jesus. Pai Santo, muito obrigado pela sua palavra que nos constrange, que nos ensina como é bom nos relacionarmos. É que nós oramos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Fique com Deus. Até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. Até mais.